E a mensagem prática e objetiva nesta primeira parte: não deixe o seu olhar sair do Senhor. Deus falou muito ao meu coração quando ali estávamos preparando, colocando aqui algumas referências, alguns versículos. E Deus falou muito. Está aqui o segredo, queridos, da nossa vitória. Está aqui o segredo de nós prosperarmos. Está aqui o segredo de nós avançarmos a cada dia. Está aqui o segredo de nós vencermos gigantes, batalhas impostas, situações que chegam na nossa vida. Não deixe o seu olhar sair do Senhor. Eu quero aqui pegar como base um texto que eu amo muito esse versículo, acho ele impressionante quando o escritor aos Hebreus ele fala no capítulo 12, versículo 2: olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É impressionante, amados, amadas, que nós temos que estar focado nele. Encontramos com pessoas na nossa jornada e falam com gente: Valdemir Costa, a minha luta está pesada, Valdemir Costa, está difícil, mas a mensagem que eu digo é: não tire o seu olhar do Senhor. Continue, porque a vitória vai chegar, o milagre vai chegar, a cura vai chegar, as portas vão se abrir. Mas o importante é que você não tire o seu olhar. Embora que as coisas não aconteçam, mas uma coisa fica, a marca fica: a tua fé. Saiba disso. Nada que você faça no reino, nada que você tenha uma ação, uma atitude diante de Deus, volta vazio, meu irmão. Embora que você não receba ali, porque Deus sabe também o nosso coração, mas uma coisa que marca a nossa história é que estamos sendo fortalecidos, moldados pela sua palavra. Então, queridos, queridas, uma mensagem bíblica poderosa sobre manter o foco no Senhor. É baseada no exemplo de Pedro, caminhando sobre as águas. E também neste conselho do escritor aos Hebreus, quando ele diz que não tire o seu olhar do Senhor. E este primeiro ponto que eu quero mergulhar junto com você nesta palavra, nesta primeira parte: foco em Jesus, o autor da fé. E não tem outro subterfúgio, não tem outro segredo, não tem outra fórmula a não ser estarmos olhando para o Senhor. Estava visitando uma família ontem, uma situação difícil, de enfermidade, terrível. Estava lá uma senhorinha, 84 anos, uma luta pesada, câncer. E ali a sua filha, desesperada. A mensagem é essa: não tire o seu olhar do Senhor. No tempo certo, na hora certa, o milagre chega. A reviravolta acontece. O impressionante amor de Deus nos alcança. Que tenhamos, amados, amadas, esta certeza. E quando nós vemos este versículo de Hebreus 12, 2, quando olhamos para as circunstâncias, o vento e as ondas, nossa fé, ela vai para baixo.
Se nós olharmos para os ventos e as ondas como Pedro, ele fez, aí, queridos, nós não vamos prosperar. Nós não vamos avançar. O que mais me impressiona nesse texto de Mateus, capítulo 14, eu quero ler para vocês neste momento, e é algo que me chama a atenção, porque a palavra de Deus ela é incrível, é fantástica. E o texto diz, a palavra de Deus diz que Jesus anda por sobre o mar. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre o mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Amados, amadas, esse texto aqui, eu sempre quando leio, Deus dá uma direção, né? Por isso que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Deus, ele dá sempre uma nova direção para a nossa vida. Eu aprendo muito através desse texto aqui. Mas quando falamos sobre o olhar, que é o tema da nossa mensagem, não deixe o seu olhar sair do Senhor. Foi isso que aconteceu com Pedro. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Ele tirou o seu olhar do Senhor. Ele tirou a visão. Interessante que Jesus sai para orar, despede a multidão, o barco é açoitado pelas ondas, né? E ele vai para um canto. Quer dizer, Jesus perdeu a carona. Jesus, ele perdeu a carona, meu irmão. E eu não vejo aqui em nenhum momento algum diálogo dizendo assim, cadê Jesus? Esquecemos de Jesus. Olha a direção que Deus está dando, meu irmão. Olha só que direção linda que Deus está nos dando aqui. Eles não perceberam. Eles foram sem Jesus. Que o combinado era eles irem juntos. E eles não perceberam o medo, o vento contrário. Eles, quem sabe, estavam atônitos, assustados. Eles tiraram o foco de Jesus. Eles perderam Jesus de vista. Foi isso que aconteceu. A mensagem aqui, ela se baseia nisso de Mateus, no capítulo 14, versículo 28. Eles tiraram a visão de Jesus. Eles já estavam no barco,
distante, e nem sequer se perguntaram: ei, acho que esquecemos alguma coisa. Acho que a gente esqueceu alguma coisa. Eles nem perguntaram. E já lá para as bandas, longe, à noite, lá vem Jesus andando por sobre o mar. E ali, quando eles viram, eles tiveram medo, se assustaram. É um fantasma! E agora, quem poderá nos defender? E Jesus disse: ei, calma, gente, tenha de bom ânimo, não se assusteis, sou eu, sou Jesus. Aí Pedro era engraçado demais. Pedro, ele era um cara que ele não contava, ele não respirava, ele respondia na bucha, na lata. Se és tu mesmo, deixa eu ir também contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro, vem, bonitão, chega, meu filho, oh meu Deus, chega, meu amor. E aí Pedro vai. A Bíblia diz que Pedro andou. Pedro, ele anda alguns momentos, mas aqui está o problema, meu irmão. Novamente se tira o olhar de Jesus. Tiraram a visão. Olharam para o vento, para a escuridão. Olharam para o movimento das ondas, que simbolizam os problemas, as dificuldades. A gente somos assim, meu irmão. Estamos na igreja, estamos buscando, estamos lá, e está tudo bem, tudo legal. A primeira luta, o primeiro problema, não vai dar não posso não, minha mãe não deixa não. A gente já quer abandonar Jesus, já quer sair do barco, já quer pular fora. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele submergiu, ele afundou. Tem muita gente afundando literalmente por conta disso, porque tirou a sua visão de Jesus, tirou o seu olhar de Jesus. Que neste momento, meu irmão, minha irmã, possamos olhar firmes para o Senhor, que esta palavra alcance vidas neste momento e que possamos verdadeiramente nos alimentarmos da palavra, buscarmos deste Deus. Quando olhamos para as circunstâncias, o vento e as ondas, o medo cresce. Quando olhamos para Jesus, a nossa fé se firma. Não deixe os problemas ao redor distraírem o seu foco de quem tem todo o poder. Não deixe. Não deixe, queridos, queridas. Não perca o foco, não perca a direção. Não perca. Deus está ministrando esta palavra ao teu coração. Neste momento, Deus está falando ao teu coração. Os Salmos 18 também nos leva a mergulharmos aqui neste versículo. Salmos 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quando o salmista ele fala isso, queridos, queridas, em um momento de adoração pelas bênçãos alcançadas, também simboliza na hora que vem a tempestade, na hora que vem a situação contrária, o dia mau, que isso acontece na vida de todos nós, tenhamos esta certeza, queridos, tenhamos esta visão, que o nosso Deus, ele é rochedo, é porto seguro, é a nossa cidadela forte, castelo forte, torre forte, nosso libertador, o Deus da minha segurança, o Deus que nos fortalece.
Amados, amadas, esta palavra ela é muito forte. Isso vai acontecer para você sobressair, para você avançar, para você crescer, para você prosperar, meu irmão. Não tire, não deixe o seu olhar sair do Senhor. Tá difícil, Valdemir Costa. Valdemir Costa, porque não é tu, Valdemir Costa. Mas a mensagem é essa. Não temos outra fórmula, outro subterfúgio. A mensagem é essa. Olhe firme para Jesus. Olhe firme para o nosso Deus. Mantenha-se firme, abundante. Se fortaleça. E o mais, Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele vai promover na nossa vida. Quando nós confiamos, quando nós acreditamos, quando nós mergulhamos na palavra. Fica aí, meu irmão, minha irmã, com esta primeira parte desta mensagem. Não deixe o seu olhar sair do Senhor. Daqui a pouquinho vamos estar voltando com a segunda parte desta mensagem. Que mensagem forte, que mensagem linda de Deus. E esse material vai estar aqui disponível no nosso canal do YouTube. Você gosta de acessar o YouTube aí? Acesse o nosso canal. Vai aí na plataforma do YouTube, clica lá no selozinho do YouTube no seu smartphone. Quando abrir a página, você procura na lupazinha Valdemir Costa PB. Valdemir Costa PB. Aí você vai fazer o quê? Não é inscrito lá? Você vai se inscreve. E não se esqueça de tocar no sineco lá de notificações. Por que Valdemir Costa? Porque todos os dias, às 18 horas, 6 da tarde, tem uma mensagem linda de Deus para você. E quando você aciona este sino, o YouTube ele lhe informa, entrou material novo de Valdemir Costa, tá bom? Então vai lá, ouça, compartilha, peça oração, dá um like neste vídeo, porque é bênção, porque o nosso desejo é que Deus te abençoe grandemente, tá? E daqui a pouquinho eu volto trazendo aqui a segunda parte desta mensagem em nome de Jesus.